O Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas assim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para Galiléia. Pensa assim: Jerusalém sul, Galiléia norte. Amém? Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então ele respondeu à mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, a mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água viva, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Amém? Senhor Deus, nós estamos aqui perante essa igreja que foi separada e selecionada por Ti, Senhor Deus, para professarmos a nossa fé e entregamos a Tua palavra com eles. Seja mais de Ti, Senhor Deus, que o Espírito Santo nos dê o caminho, onde nós vamos chegar no seu coração dos Teus filhos e filhas. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, Senhor Deus, nós te pedimos, nós te rogamos, nós te imploramos, Pai, para que eles possam sentir a Tua presença cada vez mais, desenvolver intimidade, para que possamos, Pai, reconhecendo o Teu poder, iremos contigo na Tua glória, em
agora e para sempre, que assim seja. Amém. Pode ser. Alguns trechos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles se repetem ao longo da nossa caminhada aqui na Morada de Deus, né? Você deve ter visto aqui mais uma vez. Mas existem alguns detalhes que são aterradores, porque uma primeira, uma segunda, uma quinta, sexta passagem eu não tinha percebido. E a vivência, a intimidade com as Escrituras, a busca pela verdade, a sua essência em Jesus Cristo, em Espírito e em verdade, nos mostra facetas diferentes, chaves que se abrem nesses textos. Porque eles são a pura verdade, são a essência do amor de Cristo, são o Evangelho, são a água viva, aquilo que nos preenche e nos sacia. Nesse texto, a samaritana encontra o Messias. Nós podemos encontrar vários temas que hoje são discutidos na sociedade. Vários temas. Isso é interessante. Quando nós falamos que os judeus não se davam bem com os samaritanos, é porque politicamente, geopoliticamente, Israel foi dividido com a morte de Salomão, Reino do Norte e o Reino do Sul. 10 tribos ficaram, e essas tribos foram e houve uma tremenda mudança populacional ali dentro, no Reino do Norte. Os assírios tinham o costume de, para evitar pegar povos estrangeiros que eles venderam, tornavam servos deles e colocavam no território daqueles povos que foram invadidos, para que houvesse uma miscigenação, para que houvesse uma mistura de culturas, e aí ninguém pudesse, de repente, criar um movimento de libertação do Reino do Norte. A ideia é exatamente enfraquecer esse espírito nacionalista. Consegue entender isso? Então, o Reino do Sul se preservou, mas o Reino do Norte, onde ficava Samaria, dilapidado, digamos assim, em termos culturais e religiosos, e os povos estrangeiros indo habitar o Reino do Norte, faziam o quê? Traziam suas religiões. Então havia o povo de Deus, os judeus, que criam em Deus, e muitos outros povos de outras religiões, e criou-se um cristianismo de sincretismo religioso. Assim como a gente tem aqui no Brasil pessoas que se dizem cristãos, mas frequentam o candomblé e frequentam o budismo, e diz que é tudo a mesma coisa, que todos os caminhos levam a Deus, e é uma grande mentira. O único caminho, a verdade e a vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eles estavam nessa confusão sociológica. Então os judeus que se preservavam no Rio do Sul não gostavam dos samaritanos, porque eram impuros, considerados impuros. Dá para entender por que então dessa resistência dos judeus se relacionarem socialmente com os samaritanos? Eram impuros. Os judeus eram os caras mais perfeitos, os caras que tinham fidelidade com Deus, intimidade com Deus. Mas tamanha foi a arrogância deles que depois Nabucodonosor também invadiu e destruiu Jerusalém. E depois de algum tempo, Neemias voltou, reconstruiu os muros de Jerusalém, e nesse meio tempo os samaritanos tentaram a aproximação e acabou criando mais uma inimizade entre eles, entre os samaritanos e os judeus. Que é nesse conflito político-social que surgiu essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma conversa com alguém com quem era impuro. O perfeito não poderia estar dominando essa sua perfeição para conversar com alguém que era impuro. E muito menos com uma mulher que tinha 5 maridos. Ela era viúva de 5 maridos, aparentemente, e era amante de um sexto homem. Mas eis que Deus preservou um 7º homem, o perfeito, e o número 7 era a perfeição dentro das Escrituras, Jesus, para mudar a história dessa mulher. Amém, Jesus. Compreende isso? A simbologia que existe em toda essa passagem. Nós temos uma relação de ódio, mas temos a possibilidade
o perfeito, Jesus Cristo, estar presente naquele local, numa hora, numa agenda marcada nos céus, e ele, como o perfeito, estar presente com a mulher que até então era rejeitada pela própria sociedade, porque ela ia buscar água no horário que não tinha pessoas da Samaria ali. A própria sociedade ela era rejeitada. O que a gente tira daí? Essa relação que nós vemos, a samaritana, um poço de água e Jesus, passa a ser um processo de autoconhecimento para essa própria samaritana, onde ela vai ser confrontada com os seus erros, com os seus vícios. Assim como nós somos confrontados com os nossos, quando nós lemos as Escrituras, quando nós ouvimos a Bíblia. Amém? Uma outra questão que nós encontramos aqui. Esse encontro com a samaritana foi um encontro solitário. Não havia várias pessoas, era só Jesus e a samaritana. Então Jesus pediu para os seus seguidores, fossem fazer compras na cidade, enquanto ele reservava aquele momento, para se reunir com aquela mulher dita impura. Assim como ele faz conosco. Não adianta procurar Jesus, não adianta procurar Deus, o Espírito Santo, em meio a uma gritaria, uma coletividade, onde as pessoas, cada uma delas tem os seus desejos, as suas insatisfações, quando na verdade tem esse encontro pessoal, solitário com Jesus. É aí que se tem aquela conversa mais espontânea. Eu falo para os meus filhos, quer falar com Deus? Vá para o teu quarto, se ajoelha e conversa com Ele. Não conversa com qualquer pessoa. Não precisa colocar esse Santíssimo Senhor Deus, soberano, não. Ele nos conhece. Ele tem intimidade conosco. E nesse momento em que Jesus estava próximo ao poço, com aquela samaritana, Jesus não queria água. Jesus não queria água para beber. Aquilo, na verdade, foi um subterfúgio para que ele pudesse criar intimidade com aquela mulher. Que muito estava reservado para aquela mulher depois daquela conversa. Amém? Assim como muito está reservado para cada um de nós aqui nesta igreja, depois do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes ele teve que fazer essa mulher se confrontar, ser confrontada com os erros dela. Porque ela fala assim, puxa, eu quero beber dessa água. Quando você vai conhecer uma pessoa, essa pessoa chega com uma certa dúvida em relação a quem você seja, o que você quer, tem que criar estratégias para chegar próximo dessa pessoa. Uma delas é você criar dúvida na pessoa em relação ao que se deseja, ou você vai fazer questionamentos. A outra é você pedir alguma coisa para as pessoas, elas vão se sentir úteis e vão se aproximar de você, vão te ajudar. Jesus foi um excelente estrategista em toda a passagem dele. Ele soube como aproximar pessoas. E muitos o odiavam porque ele fazia isso de uma forma simples. Não debaixo de hierarquia, mas da autoridade do Filho de Deus. Então ele criou essa estratégia, pediu água, uma samaritana, um judeu. Isso não é correto. Mas tudo bem, ele está querendo. Então, outra questão. Ela começou a chamar Jesus apenas de um judeu. Depois, quando Jesus começou a revelar um pouco mais da vida dela, ela chamou de profeta. E depois, ela reconheceu que ele era o Messias. Amém? Está na passagem, ficou lida aqui. Isso significa que a gente, muitas vezes, tem uma relação com Jesus Cristo diferente da que ele esteve. Não, eu vou à igreja, eu oro, mas está orando para quem? Está orando para o judeu? Está orando para o profeta ou está orando para o Filho de Deus? Tem que acabar com essas barreiras e criar uma ponte para o nosso Senhor Jesus Cristo ter essa intimidade que você precisa. Mas voltando à confrontação dos pecados,
Ela queria beber dessa água que jamais iria ter sede. Aí Jesus falou assim: então traz o teu marido, tá? Vai, chama teu marido e volta aqui. Capítulo 4, versículo 16. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Por quê? Porque no 15 ela pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela não tinha entendido. Mas Jesus está falando para você receber essa água, que é o meu segredo, que é o reino de Deus. Que são tantas coisas boas que são prometidas para aqueles que creem na minha palavra. Você precisa primeiro fazer o seguinte: falar a verdade para mim. Então eu poderia resumir isso aqui em uma única expressão. Para chegar até Jesus, para receber os benefícios dessa presença na tua vida, você tem que se arrepender. E foi o que ela fez, na verdade, quando ela disse: olha, quando Jesus revela: se o marido já tivesse, este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Enquanto a isso falasse a verdade. Então ela confessou o pecado dela para Jesus. E aí sim ela começou a ter o direito de beber dessa água viva. O direito de conhecer o Evangelho que nós somos Jesus Cristo, das boas novas, do reino de Deus, de toda a glória de Deus, do começo, meio e fim da história da humanidade. Muitas vezes as pessoas chegam assim para mim: eu oro, fico de joelho de madrugada, eu faço jejum, missionário, mas eu não ouço resposta nenhuma. Você já observou se Deus não está respondendo através de outras pessoas para você? Você começa a investigar um pouco, amém? Começa a investigar. Como que você está orando, está jejuando e Deus não está te respondendo? Alguma coisa está ali errada aí. Aí vem a pergunta fatídica: quantos maridos você tem? Não. Eu perguntar. Estou aqui para avaliar, julgar e condenar absolutamente ninguém. Estou tentando mostrar para vocês qual é o verdadeiro caminho para se aproximar e ter intimidade com Deus. É nós nos arrependermos. Quando você chega numa igreja, você se ajoelha, agradece a Deus pela oportunidade de ter chegado ali, ter sido atropelado, ter sido morto, ter levado um tiro, ter sido roubado, e arrepende dos teus pecados. Aí quando se voltar para o púlpito e ver aquela palavra que é fogo, que vai incendiar a sua vida, você esteja limpo para recebê-la. Senão você não vai aguentar, porque você não vai estar estabelecendo uma relação honesta com Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Nós mentimos para Deus muitas vezes, e nós mentimos para nós mesmos também. Tem uma Bíblia que eu assisto aqui, a Bíblia da recuperação. São os 8 passos, 12 passos. O primeiro passo que tem que dar é você reconhecer que você tem um problema. Você tem que reconhecer que você é um adicto. Você tem um vício. Ninguém está aqui de pastor passear. Ninguém está aqui de passagem porque a grama é mais verde desse lado, porque o ar é mais puro. Nós estamos aqui para nos recuperarmos. Se não formos sinceros conosco, reconhecermos que nós temos dificuldades, um vício, e que a origem disso provavelmente pode ser de uma amizade, pode ser de frequentar lugares ruins, relações tóxicas com outras pessoas, seja família, seja esposo, seja esposa, seja quem quer que seja. Aquilo pode ter te influenciado, sim. As más amizades influenciam, os lugares que você frequenta influenciam, o dinheiro mal empregado te influencia. Quão honesto está sendo aqui hoje? Você foi lá no CAPS, você pediu orientação, mas você está lá igual aquela samaritana, entre o poço, entre você e Jesus tem um poço. Jesus, que é o Salvador, está desse outro lado, mas o poço, que é o mundo, o poço, que são os vícios,
O poço, que é uma água na qual você bebe, tem sede, continua tendo sede, e da qual você continua bebendo, mergulhando nela profundamente, você acaba não conseguindo se desvencilhar dela. É um problema você chegar até Jesus. É um problema. Por isso que Jesus, você quer beber a água viva? Eu tenho essa água, da qual você vai beber, que é o meu conhecimento do reino, do poder, do amor de Deus, que ainda haveria de saber do milagre da ressurreição no futuro. Você vai ter que reconhecer que você está errado, que você pecou, que você está pecando. Aí sim tirou livre acesso. Aí sim você consegue derrubar esses rios e atravessar a ponte que nos leva um ao outro. Não é só de amor. Não se fala só de amor. Fala de sinceridade, honestidade. Conosco mesmo e com Deus. E Deus conhece a nossa vida. Sabe onde erramos? Onde nós tropeçamos? Será que nós nos arrependemos? Será que deixamos passar? Que tipo de sentimento nós temos com aquilo que nos trouxe aqui na morada de Deus? Há um poço enorme, meus irmãos e minhas irmãs, de iniquidades, de erros, de nós insistirmos muitas vezes em visitar e beber. Mas Jesus está aqui, através da sua palavra, nos convidando a beber da água viva dele. E olha que interessante. Antes de chegar a essa passagem de Samaria, Jesus esteve com uma outra pessoa, que é o Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um homem poderoso. E Jesus, nesse outro capítulo, encontra com uma mulher, a relação que é mais difícil, humilde. Tem uma passagem muito importante, eu gosto muito disso. Isso nos dá um tom do que é o cristianismo. Em Atos, capítulo 10, versículo 34 a 44, nós temos o seguinte: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não distingue pessoas. Glória a Deus. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, e faz o que é justo e é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Quem gostou disso? Eu vou repetir. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é uma criança, é um adulto, qual é a raça, o credo, a região, a parte geográfica do mundo que ela mora. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e é aceitável. Aquele que faz o que é justo e é aceitável. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem gostou dessa palavra? Aleluia. Tudo bem, levantar. Vai ficar com vocês aqui. Aqui, ó. Toca na sua Bíblia. Amém? É poderosa essa palavra. É poderosa porque ela destrói a intolerância, destrói o preconceito. Glória a Deus. Deus não faz distinção se é mulher ou se é homem, se está aqui em recuperação, está lá fora pretensamente livre. Deus quer intimidade com essa igreja. Deus quer contribuir com vocês dando a água viva, essa água da qual vocês não vão precisar mais beber, porque vocês vão se transformar em fonte inesgotável dela. Como assim, missionário? Isso é uma loucura. Como que essa intimidade com Deus vai transformar em uma fonte inesgotável? A partir do momento que você aceita ter intimidade com Deus, você consegue entrar no processo de santificação. Reconhece mais claramente o que está o certo e o errado na sua vida. Eu tenho falado, isso é uma palavra que choca as pessoas. Autopiedade. Chega de autopiedade. Vamos lutar pela liberdade. Sermos livres. Isso como
essa da sinceridade com você, para o autoconhecimento, como fez a mulher samaritana. Esse encontro com Jesus, na verdade, foi um encontro rasgando o seu peito, visitando o seu passado, os prazeres, das imundícies que ela frequentava. Não diz ali que ela era prostituta, porque ela não era prostituta, mas era mal vista, porque ela procurava os prazeres da carne. E o sexto homem, o sexto imperfeito, nem marido dela era. Ele era casado com outra mulher. E eu volto a dizer, bastou ela se encontrar com o sétimo homem, a perfeição, para que ela pudesse compreender o seu. Este sétimo está aqui conosco, através da sua palavra, do Evangelho de João, nos perguntando se temos alguma coisa guardada no nosso passado, da qual nós nos envergonhamos muitas vezes, se prejudicamos pessoas, seja lá amigo, conhecido, um terceiro que você não conhece, pai, mãe, irmão, filho, esposa, marido. Se você tem isso na sua vida, é como se fosse uma bola de guerra amarrada na sua perna, não há progresso, você não consegue ir para frente, você fica preso no lugar. De novo, é você o poço das iniquidades, dos seus vícios, do seu mau comportamento. O Evangelho de João ensina a gente a fazer isso e aproximar você de Jesus. Então, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos despertar de consciência. Olha o que aconteceu. E nós não lemos, porque eu limitei aí até o versículo 15, 16. Depois que a mulher foi destruída por Jesus, no versículo 39, o Salvador do mundo fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tem feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram que ele se hospedasse com eles, e ele ficou lá por 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram àquela mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vocês compreendem que samaritanos que tinham uma relação de ódio com os judeus, viram no judeu Messias. E não foi porque anteriormente eles tinham visto, presenciado alguma coisa, algum milagre, mas porque ouviram daquela mulher samaritana algo tão extraordinário, tão fabuloso, que eles creram, mas foram lá visitá-lo e pediram para ficar mais 2 dias. É essa a proposta que Jesus faz com cada um de nós cristãos. Eu posso levantar você hoje, esta noite, para que seja um servo do Senhor, para que você evangelize na tua casa, para que você desperte consciências na tua igreja, para que você seja um bom pastor na tua cidade. É lindo isso, porque havia uma relação de ódio, e não foi só o amor, volto a dizer, a sinceridade, a confissão, o reconhecimento do erro que trouxe a proximidade e a intimidade com Jesus. Amém, igreja? Amém. Nós, vou encerrar por aqui, nós buscamos algo fabuloso nas nossas vidas. Ao final de uma pregação, ao final de uma conversa com outra pessoa, nós pensamos assim: eu quero ter essa intimidade com Deus. E mais profundamente, você pensa: que presença, que intimidade foi aquela que trouxe a sarça ardente junto a Moisés? Queria conhecer essa presença. Que presença é essa? Como está
junto com eles para saber quem é essa presença. Quem é essa presença que fez do caminho de Damasco, Saulo de Tarso, um criminoso, um perseguidor de cristãos, se transformar no mais notável embaixador de Cristo perante os gentios. Oh, eu gostaria de ter essa presença na minha vida, irmãos e irmãs. Essa coisa avassaladora, esse poder incomensurável, que pudesse rasgar o meu peito. Amém, e eu pudesse sentir cada palavra, cada passo de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou pedir que vocês tenham isso na vida de vocês. Eu gostaria que vocês tivessem a companhia de Jesus, essa presença extraordinária na vida de vocês, e que ela seja transformadora, assim como foi para essas pessoas que eu falei, de quem eu falei no Evangelho. Amém? Amém, Jesus.